Devo usar compressa gelada ou compressa morna? Essa é uma dúvida recorrente aqui em consultório e eu já adianto a vocês que a resposta ela não é tão objetiva. Há situações em que o gelo é indicado e outras situações a indicação do calor. Há situações em que pode ser utilizado o gelo ou o calor e até mesmo o contraste, que é a alternância entre o frio e o calor. Vamos conversar um pouquinho sobre cada situação para ver se ao final da nossa conversa fica mais fácil escolher a terapia mais indicada para você. Tradicionalmente, o gelo costuma ser indicado nas lesões agudas, nas lesões musculoesqueléticas ou nas lesões de tecidos moles agudas. Quando eu digo aguda, quer dizer uma lesão que ela acabou de acontecer. Está ali aproximadamente nas primeiras 72 horas. E nesse momento, normalmente a gente observa dor, edema, vermelhidão e o aumento do metabolismo naquela região. Nesses casos, a indicação é o gelo ou a crioterapia, que pode ser utilizado com os cubinhos de gelo mesmo, amassados numa toalhinha, ou pode ser utilizado aquelas panquecas em gel que a gente encontra aí nas farmácias. O que ocorre? O uso da crioterapia superficial, ela é capaz de reduzir a temperatura da pele. Essa redução de temperatura vai gerar um efeito fisiológico de redução do metabolismo, de redução de todo o processo inflamatório que está acontecendo naquela região, redução do hematoma, redução do sangramento local. Então já ficou comprovado que o uso do gelo nessa fase aguda, ela consegue conter bastante o hematoma, conter a inflamação e, além disso, acelerar o processo de regeneração do tecido. Já o calor, tradicionalmente, costuma ser indicada para lesões crônicas, lesões mais antigas, principalmente em lesões musculares, em tensões musculares mais antigas. O calor, ele pode ser utilizado de maneira superficial ou profunda. No uso doméstico, o que nós teremos aí é o calor superficial, tá? Porque o calor profundo, nós precisamos de aparelhos como ultrassom, como ondas curtas, eles são utilizados no ambiente profissional. Mas em casa, nesse ambiente doméstico, nós temos as compressas mornas, as toalhas mornas, a própria panqueca que eu disse a vocês de gelo, ela também pode ser utilizada como uma compressa morna, os banhos de água quente, as almofadas quentes ou até mesmo a lâmpada de infravermelho, tudo isso aqui é considerado calor superficial. Quando nós aplicamos um calor superficial na nossa pele, esse calor ele consegue aumentar a temperatura e agir cerca de meio centímetro de profundidade a partir da superfície da pele. E esse aumento de temperatura vai promover um relaxamento muscular, um aumento do metabolismo local, com aceleração da cicatrização. Além disso, vai promover uma sensação de bem-estar, um alívio da dor, uma analgesia. Então, em geral, nós recomendamos o uso do calor, nesses casos em que a lesão ela já está mais antiga, onde a pessoa já convive com aquele incômodo há mais tempo. O contraste, não sei se vocês conhecem, o contraste é a alternância. É utilizado mais em extremidades, mãos e punhos, pés e tornozelos, porque em geral é feita uma imersão. Você coloca 2 recipientes, um com água morna, de morna a quente, tem que ser um quente, uma temperatura suportável, que não promova queimadura da pele, então entre morno e quente, e no outro recipiente água fria, podendo até mesmo ter pedrinhas de gelo nesse recipiente. E você vai começar com uma imersão no recipiente de água morna, de 3 a 5 minutos. Na sequência, você passa para a imersão na água fria ou gelada,
permanece de 1 a 3 minutos e assim você vai alternando sucessivamente, podendo passar cerca de 15 a 20 minutos nessa terapia de alternância. É importante finalizar na água fria, na água gelada. Por que isso? Para promover a melhora da inflamação e a redução do edema. Então, dito tudo isso aqui que nós conversamos, para resumo, vamos guardar as seguintes informações. Se você tem uma lesão imediata, aguda, que terminou de acontecer e que você tem muita dor, edema, vermelhidão, nesse momento é o gelo. Não é recomendado o calor nesse momento, tá? Porque o calor ele pode aumentar esse metabolismo e inclusive aumentar o processo de inflamação nesse momento. Quando você começa a sair da fase aguda, em geral depois das 72 horas, mas vamos pensar que cada indivíduo é único e que esse processo de regeneração pode variar de um indivíduo para outro. Então, o que você vai observar, além dessa questão das 72 horas, são os sinais e sintomas. Se você começa a observar uma melhora desses sinais e sintomas de lesão aguda, né, como os que eu falei aqui, vermelhidão, edema, dor, você pode começar a pensar no uso do calor ou mesmo do contraste. O que é que eu digo que é muito importante? Cada um de nós, é importante que cada um conheça o seu próprio corpo, conheça o seu próprio funcionamento. Por quê? Vou trazer alguns exemplos aqui. Um indivíduo que ele vive com uma dor lombar crônica, né? É uma dor que normalmente está ali com ele. Se ele passa muito tempo sentado, ele sente essa dor. Se ele trabalha por longas horas, ele sente também essa dor lombar. Mas é algo que acompanha a rotina dele. Então ele vai dizer que essa dor é crônica. E em geral, para aliviar os seus sintomas, ele vai fazer uso de uma compressa morna. Acontece que por algum motivo, ou por um excesso de demanda, ou porque ele fez um movimento exagerado, essa mesma dor lombar, que ele já tem há muito tempo, em algum instante ela pode agudizar. Em algum momento ela pode trazer sinais e sintomas de que ela está numa fase aguda. Então, é importante essa percepção para que a pessoa perceba que nesse momento é melhor migrar para a terapia com gelo por alguns dias. A partir daí, quando perceber que esses sintomas agudos eles estão melhorando, ele pode começar a alternar o gelo com o calor, até chegar a um ponto que ele volte a usar a compressa morna. Então, eu espero ter esclarecido um pouco. Sei que continuam as dúvidas, né? Porque são muitas as situações que envolvem o uso dessas terapias. E o principal que eu digo aqui a vocês, apesar das informações, apesar de termos conversado sobre a compressa de gelo, a compressa quente e até mesmo o contraste, é muito importante que você busque a ajuda de um profissional da saúde, porque tem situações específicas que requerem muito cuidado. Por exemplo, pessoas que têm peles excessivamente frágeis, finas, indivíduos que têm diabetes mellitus, por exemplo, ou que porventura pode estar ali no processo de uma erisipela, que é uma infecção. Então, assim, existem várias situações que requerem maior cautela e o ideal é que você busque essa ajuda com um profissional. Mas eu espero ter ajudado em sanar um pouco as dúvidas a respeito da terapia quente ou frio.